Bom, senhores, nesse primeiro vídeo aqui nós vamos fazer uma introdução ao Logicsim. O Logicsim é esse simulador que nós vamos empregar para os nossos circuitos digitais. Então vamos lá olhar como é que funciona mais ou menos aqui o Logicsim, né? Tem uma interface mais ou menos simples. Então a região onde o circuito vai ser construída é essa região retangular aqui, que está com uma grade pontilhada. E quando nós formos fazer nossos circuitos, a primeira coisa que normalmente nós usamos é colocar na aba conexão os pinos. Então os pinos eles estão tanto aqui na aba conexão quanto aqui no menu superior. Acrescentar pino. E os pinos eles são empregados para representar os pinos elétricos de entrada e saída dos circuitos. Então, apenas como exemplo aqui, vou construir um circuito que vai ser um circuito equivalente ao ou exclusivo. Então, eu vou fazer um ou exclusivo de 2 entradas. Então, eu vou colocar 2 pinos de entrada. Então, essa posição leste aqui, só para vocês... É bom sempre quando for utilizar uma conexão, uma porta, algum bloco aritmético, etc. Dá uma olhada aqui no que é possível fazer com esse... Quais são as opções que o que quer que você tenha selecionado te permite fazer. Então o pino ele tem a posição e ele tem aqui se ele é saída e as possibilidades são sim ou não, né? Então esse nosso pino inicial aqui ele vai ser de entrada, então ele não é de saída. Vai ter só um bit de dado. O tri-state, quando ele está em sim, ele possibilita 3 estados, né? O 0, 1 e o alta impedância. Nós não vamos utilizar alta impedância, então vou pôr não. E o rótulo dele, por enquanto, eu não vou pôr, né? Então eu vou colocar aqui um pino de entrada, mais um pino de entrada. Agora sim eu vou colocar o rótulo neles, vou colocar o rótulo aqui A. Então a gente vê que o rótulo A está posicionado a oeste, né? Então ficou aqui do lado esquerdo do pino. E a saída do pino está virada para leste, que é a opção que está aqui, leste. Virada para a direita. Esse aqui vai ser o pino B. Então nós sabemos que a função exclusiva ela pode ser não A e B ou não B e A. Então eu vou adicionar aqui no circuito 2 portas NOT. A mesma coisa que é bom olhar aqui as opções. Ele vai estar virado para leste, ou seja, entrada na esquerda, saída na direita. Eu vou até alterar aqui essa posição para vocês verem o resultado, certo? Então ele muda aqui a direção para onde a porta lógica aponta. E nós estamos trabalhando com um bit de inversão para cada vez. Essa porta aqui ela tem 2 desenhos diferentes, grande e pequeno. Pois bem, vamos seguir aqui. Vamos precisar de 2 endes. Se nós adicionarmos esse end aqui, de cara a gente vai ver que inicialmente ele tem 5 entradas. Então ainda quando estava selecionado aqui o end, eu poderia ter selecionado aqui apenas 2 entradas. Eu vou fazer apenas o end entre uma das entradas e a outra invertida. Posso alterar aqui agora.
Pois bem. Então, esse aqui vai ser não A e B. Para colocar a conexão, basta clicar em qualquer ponto de conexão que ele cria um ramo novo. Se eu quiser remover esse ramo aqui, posso apertar Delete. E aqui vai ser não B e A. Pronto. E nós temos que fazer um ou entre eles, ou duas entradas. Bom, esse ou de duas entradas, ele vai enviar o sinal para um pino de saída. Então eu vou selecionar aqui pino novamente, só que dessa vez ele vai ser de saída e eu vou virá-lo para o oeste. E pôr aqui a saída. O rótulo dele aqui vai ser X. Então nós vemos aqui que o rótulo está virado para oeste também, então vou mudar aqui e colocar ele virado para leste. Pronto. Então tem aqui A, B e X. Então o Logisim ele tem dois modos, certo? Assim que eu selecionei aqui uma opção dessa qualquer aqui, uma ferramenta dessas, ele alterou automaticamente para o modo de edição, que é essa seta. Se eu quiser observar o que ocorre na simulação, eu posso alterar valores no circuito usando esse modo aqui do dedo. Enquanto eu estava construindo o circuito, ele já estava fazendo as operações lógicas. E agora que eu selecionei o dedo aqui, se eu clicar nos pinos que tem esses valores aqui 0, 0, que são os pinos de entrada, eu posso mudar o valor de 0 para 1. Então 0 ou exclusivo 0 dá 0, 1 ou exclusivo 0 dá 1, 0 ou exclusivo 1 dá 1 e 1 ou exclusivo 1 dá 0. Então esse circuito ele está funcionando corretamente como um exclusivo. Além disso, vocês devem ter notado que à medida que nós fomos alterando os valores, as linhas por onde estão trafegando os bits, eles mudam de verde escuro para representar 0, para verde claro para representar 1. Então aqui tem 1, depois do inversor passa a ser 0. Então aqui eu tenho 1 e com 1 a saída sai 1 e assim sucessivamente. Então era isso que eu tinha para mostrar por enquanto aqui com respeito ao funcionamento do Logisim, os dois modos de alterar valores e editar, os pinos, as portas lógicas, as conexões, pinos de entrada, pinos de saída e os rótulos. Então é isso, até o próximo.